continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ágios, ou dos pães ágios. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te, desperta. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E você diz: amém. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós lemos é um texto que você, como eu, também já ouvimos por várias e várias vezes ser ministrado no nosso alcance. Esse texto é muito interessante porque nesse período a igreja ela está vivendo um momento muito difícil. Era um momento muito difícil para a igreja primitiva. Ela está vivendo um momento de perseguição. Essa igreja, neste momento, está passando uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade, você vai perceber como o texto vai relatar. O primeiro que vai sofrer uma retaliação pelo rei Herodes, o rei daquela época, naquele tempo, é Tiago. Tiago é um dos líderes, um escolhido também de Deus. Então, nada melhor do que tocar em alguém que é espelho para tentar paralisar a igreja, para tentar amedrontar a igreja naquele tempo. Então perceba, Pedro também ele é preso, como diz a palavra, um dos líderes escolhido pelo próprio Jesus Cristo para liderar aquela igreja, para levar aquele rebanho. Perceba que primeiro Tiago morre à espada. Imagina um líder morrendo e a igreja sabendo por que aquele líder está morrendo. Hoje ainda nós não vivemos aqui na nossa região essas perseguições, mas naquele tempo, irmão, a perseguição era muito grande. Por quê? Porque Jesus ele veio fazendo tanta coisa, tantos milagres, ele veio trazendo um diferencial naquele tempo. Então tudo isso que está acontecendo, essa perseguição, é algo que talvez era até mesmo combinado pelos religiosos daquele tempo, que se sentia ameaçado por aqueles homens que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que também agia de uma forma como Jesus agia ou agiu naquele tempo. Então, dentro disso, você vai perceber que o que está acontecendo aqui, nesse contexto, toda essa tragédia que está acontecendo, está gerando uma alegria para alguns, e está gerando tristeza para outros. Quem está vivendo aqui uma alegria, vendo essas pessoas escolhidas por Jesus, escolhidas por Deus, sofrer, como Tiago, morreu à espada, irmão. Então a Bíblia mesmo, ela vai gritar e vai nos informar, dizendo que os próprios judeus, eles se alegram com isso. Por quê? Porque se sentia de alguma forma ameaçado por aqueles homens. Por quê? Porque eles falavam diferente deles, eles agiam totalmente diferente.
bipolar e tantas outras palavras que o mundo muitas das vezes coloca sobre nós, porque não entende que nós precisamos, na nossa caminhada, absorver tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus. Então aquele povo, aquela igreja, eles estavam vivendo aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, para esses judeus aqui, como Tiago, como Pedro, como homens de destaque naquele tempo, diante daquela igreja, então eles foram escolhidos, como a Bíblia mesmo vai dizer, que Herodes, vendo que o sofrimento que aconteceu através de Tiago, aquela morte, trouxe uma alegria para aquele povo. A Bíblia diz também que ele decide fazer um outro evento, um evento mais esperado, trazendo ali também para aquele povo, após a Páscoa. Perceba que eles vão prender a Pedro também. E o que mexe comigo é que tem situações, e eu vim conversando com Deus, e Deus falou comigo algo muito interessante. O que é? Muitas das vezes o Pai, ele permite que algumas tragédias ou algumas situações aconteçam na nossa vida para nos despertar, irmão. Por quê? Porque toda vez, já percebeu que toda vez que acontece alguma coisa diferente na nossa vida, uma coisa que nós não esperamos, nós tomamos uma reação. E qual é a reação da igreja? Quando ela está sofrendo alguma retaliação, algum ataque, ou vivendo algum processo na sua vida, ela vai orar. Então perceba que às vezes a maior ferramenta que o céu usa para as nossas vidas, ou para movimentar, para nos tirar de um estágio para o outro, é permitir que algumas situações aconteçam. Talvez a situação vai até doer, vai até fazer você chorar, vai fazer você sofrer por alguns momentos, mas vai tirar você de um nível para o outro. Perceba que toda vez que nós estamos vivendo uma situação adversa ou difícil, nós se disponibilizamos a buscar. Por quê? Porque nós entendemos que só buscando que nós conseguimos que o céu entre em ação e resolva aquilo que está causando a nós alguma situação que está fazendo doer. Então perceba aqui que essa igreja, ela até ali sentiu a morte de Tiago, mas perceba que quando a igreja, ela tem a notícia que Pedro também é preso, a igreja, ela não vai recuar, a igreja, ela vai se despertar, irmão. Então esse texto aqui, ele tem um propósito. Qual é o propósito? É de encorajar e de despertar a igreja para confiar no poder da oração. Então entenda isso, que tem situações que o céu permite para a gente reagir, despertar. Porque quando nós despertamos e oramos, as coisas acontecem na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na empresa, em todas as áreas da tua vida. Então tem coisas que vai acontecer mesmo. Para quê? Para você despertar, para nós despertarmos. Então perceba que a Bíblia diz que quando Pedro, ele é preso, a igreja, ela se reúne. Por isso que isso aqui que está acontecendo aqui, ou acontece toda a quinta-feira, como lá também na nossa igreja, nós também estamos com uma temática também falando sobre oração. Oração com propósito, oração com foco. Então perceba que essa igreja, ela toma uma atitude, e essa atitude dificilmente dá errado. Qual é? Se reunir, aleluia, se colocar em um só propósito. Quando a igreja se coloca em um só propósito, não tem nada que não mude, irmãos. É isso que nós temos que entender, o poder que tem da unidade, da união da igreja em um só propósito. Quando eu entendo que vai ter guerras ou dificuldades que eu não posso guardar para mim, eu preciso reunir algumas pessoas, ou até mesmo, se for o caso, é colocar a público para alguns irmãos, para que nós juntos oramos num só propósito, para que Deus venha mover
favor. Obrigado, Deus. Pessoas Tu és fiel. com mais rapidez o céu se movimenta. Às vezes, Aleluia, glória a Deus. Da forma que é para ser, porque você está Deus santo, aleluia. Tem guerra que não é para guardar, tem guerra que não é para travar sozinha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Guerrear sozinho, é por isso que você tem Deus santo, aleluia. O inimigo tem te bombardeado na mente, o inimigo tem te tocado de alguma forma. Por quê? Porque quando eu entendo que eu preciso me unir com alguém ou com alguns para orar no propósito, aí sim eu vou começar a ver Deus agindo, Deus se movimentando. Então essa igreja, a primeira atitude que ela toma é se reunir, porque a união tem um poder muito grande, e o adversário da nossa alma, uma coisa que desespera ele, é quando ele vê uma igreja unida no mesmo propósito. Obrigado, a Jesus. mesma coisa, guerreando a mesma Fala, guerra. Deus. Quando ele olha para crentes, quando ele olha para uma igreja unida no mesmo propósito, ele só espera uma coisa, o fracasso, irmão. Ele só espera uma coisa, Deus aquilo que ele santo, armou, aleluia. aquilo que ele preparou, vai dar ruim. Então perceba que a unidade, ela traz um resultado muito rápido para a sua vida, para a nossa vida. Então pega um conselho, não luta sozinho não caminha sozinho levando essa guerra. Convide alguém, fala com o teu pastor, convida a tua amiga de oração, fala, ora comigo, eu oro contigo, me ajuda. Obrigado, Deus, aleluia. Guerra, sua guerra é minha guerra. Aí sim você vai Deus santo, aleluia. te deixando tenso, preocupado, você vai ficar mais tranquilo, mais calmo, vai ter mais força, vai pensar mais para orar, vai agir de uma forma certa. Aí você vai viver o sobrenatural de Deus. E é isso que a igreja faz. O exemplo que nós precisamos pegar, unir em só propósito. E a igreja está orando, e a oração aqui eu posso conjecturar: Senhor, perdemos Tiago de uma forma trágica, mas nós, Senhor, não aceitamos. Glória a Deus, Deus santo, aleluia. Nós não aceitamos. Glória, glória, glória a Deus. Deus santo, aleluia, glória, glória, glória a Jesus. Então quando o céu vê Deus santo, aleluia. um só propósito, o céu vai se reagir. Deus santo, aleluia, glória a Deus. Sua ação sobrenatural. Deus santo, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. A expressão que o texto passa para a gente vai dizer que Pedro está guardado. Deus santo, aleluia. Porque a Bíblia diz que ele está guardado. Porque naquele tempo, por que eu estou dizendo isso? A igreja estava sofrendo uma perseguição tão grande que na verdade Pedro estava mais guardado dentro do que fora. Se Pedro estivesse fora, ele poderia morrer mais rápido. Lá foi algo ou uma situação que o céu permitiu para mexer com a igreja e ao mesmo tempo mostrar para aqueles quem é o dono da igreja, quem era aquele que de fato mandava e desmandava naquele povo. Então perceba que Pedro está guardado. A Bíblia está dizendo que Pedro Deus é fiel, glória a Deus, Deus santo, aleluia. a vida diante de Deus pode vir o que Glória a Deus. diz que quando Pedro está preso, guardado, com um monte de Deus soldado ao seu santo, redor, aleluia. no mínimo 16 soldados estavam guardando aquele homem. Perceba, ninguém Glória a Deus, Deus santo, ninguém agir de uma santo. forma Oh, aleluia, glória, glória a Deus. a presença dele. Deus santo, É lógico, tem toda uma estratégia. oh, aleluia, glória a Deus, Deus santo, santo, santo. Para alegrar aquele Oh, glória a Deus, aleluia. fazendo com que esse espetáculo acontecia diante Deus do povo. santo, aleluia. Ele tinha todo um plano de apresentar Pedro.
Pô, não adianta, o nosso adversário pode até planejar o que ele quiser, irmãos. Só que a palavra final, ela vem de Deus. O plano final é Deus que vai dizer se vai ser assim ou não. Deus permite Tiago, porque ele tem um propósito, porque até na dor Deus tem um propósito. Porque ruim seria Tiago morrer e a igreja recuar, não orar, ficar com medo, se trancar, não. Ao contrário, a igreja reage. Como? Indo para cima daquele governo? Não, porque nem sempre a gente reagindo com nossos braços, com a nossa perna, nós estamos tendo uma boa reação. Mas a igreja, ela se reúne na casa de Maria e ora. A igreja, ela tem poder na oração. A igreja não tem poder batendo boca dizendo que o governo é bom, que o governo é ruim. A igreja pode orar, e quando a igreja ora, muita coisa acontece no mundo espiritual. Então o texto diz que Pedro está guardado. Pedro está guardado. E a Bíblia diz que vai se aproximar o dia da execução, o dia do espetáculo. Porém, é bom lembrar que a igreja, com a morte de Tiago, ela é encorajada e ela desperta. Então, o que eu quero que você fique nesta noite, olhe para a tua vida. E se você está vivendo alguma situação, é Deus querendo que você se encoraja e desperte para orar. Aleluia. Porque a oração, ela vai trazer o resultado que você precisa. O nosso problema é o que está acontecendo. Às vezes nós atribuímos tanto ao nosso adversário tudo que está acontecendo nas nossas vidas, enquanto às vezes é Deus permitido para nos despertarmos. E nós temos a dificuldade de entender. É mais fácil eu dizer que foi o meu adversário que fez, que aconteceu, do que entender qual é o meu comportamento no meu momento, qual é o momento que eu estou vivendo, se é Deus que está querendo me tirar do acomodismo para que eu venha voltar a orar, voltar a buscar, voltar a me relacionar. Então nem tudo que acontece é Ele, porque até Ele Deus também usa se for preciso. Até Ele. Você lembra de Jó? Deus permite tocar. E quando Deus permite tocar, é porque Deus sabe que você tem estrutura para aguentar. Só que tem aqueles que permitem se entregar e desistir, tem aqueles que entendem o propósito, entendem que Deus permitiu para mexer, para despertar, para fazer algo novo acontecer na vida dele. Então, para a gente correr e fechar, a Bíblia diz que Deus ele vai enviar um anjo. Diz assim, verso 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, irmãos. Você perceba que a oração da igreja vai fazer com que Deus envie um anjo que entre naquela prisão. Perceba que o anjo vai entrar na prisão, vai resplandecer. Deus é maravilhoso, obrigado, isso aqui é lindo. E a Bíblia diz que o mesmo anjo vai tocar a Pedro ao lado, ou seja, vai tocar Pedro ao lado. Por quê? Porque Pedro está tranquilo, irmãos. E já percebeu aquela pessoa que está tão tranquila, está tão zen, tão calminha, que se você não cutucar ela não desperta para aquilo que você está falando com ela? O anjo teve que tocar em Pedro, para Pedro reagir naquele momento ali, para poder entender o que está acontecendo. E a Bíblia diz que ele é tocado. Para o quê? Para ele despertar. E diz assim: e levantou depressa, e caíram das mãos as cadeias. Ou seja, Pedro está tão tranquilo sabendo que ia morrer. Isso aqui é só para quem de fato conhece o Deus que serve. Porque diferente de nós, aquele povo, eles estavam tão tranquilos porque eles entendiam: se eu morrer pela causa, eu estou salvo. Se eu morrer pelo propósito, está tranquilo. Então Pedro sabe a proposta, Pedro sabe por que ele está aí, Pedro sabe o que pode acontecer,
Pedro sabe os riscos que ele está correndo, mas ele está dormindo. Talvez se fosse um de nós, nos dias de hoje, a gente estaria o quê? Desesperado. A gente ia ficar sem dormir, sem comer, sem falar. A gente ia ficar de uma forma irreconhecível, porque nós somos assim. Mas eu sempre falo, quando eu entro na situação entendendo que o que está envolvido é o reino, eu posso ficar tranquilo. Por quê? Porque se eu viver é para a glória de Deus, se eu morrer também é para a glória de Deus. Mas muitos de nós ainda não estamos preparados para um confronto, para algo como esse, para um acontecimento como esse. Mas eu creio que ao decorrer dos anos, do tempo, Deus vai nos preparando, porque esse tempo pode chegar para a gente também. E Deus, Ele vai usar, Ele vai permitir, melhor dizendo, alguns acontecimentos como esse, talvez não para todos, porque Ele te conhece, Ele me conhece, mas a Bíblia vai dizer para a gente que esse homem estava dormindo, ou seja, ele estava tranquilo, ele estava calmo diante daquela situação. E a primeira operação que acontece aqui, quando o anjo toca ele e ele levanta, ele desperta, a Bíblia diz que o que prendia ele, que eram as cadeias, primeiro, as cadeias caem automaticamente. Por quê? Porque a oração, ela tem poder de primeiro te libertar. Aquilo que estava te prendendo, a oração te liberta. Perceba que quando o anjo toca, ele desperta, as cadeias caem por terra. Ou seja, aquilo que prendia, agora já está permitindo que Pedro já tenha um movimento mais tranquilo. Porque quando nós oramos, irmão, coisas acontecem na nossa vida. A Bíblia vai dizer assim: e disse o anjo: cinja-te a ti as tuas sandálias. E ele o fez assim, disse-lhe: mas lança-te a tua capa nas costas e siga-me. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque Deus vai fazer com que aquelas cadeias caiam e também vai tirar ele daquela prisão. E a Bíblia diz que o anjo, juntamente com Pedro, vai sair daquela prisão, porque a oração tem esse poder. Por isso que eu te falo uma coisa nesta noite: não desista de orar por ninguém, não desista, não entregue os pontos, porque uma coisa que o nosso adversário quer é que você e eu desistimos de orar por aquilo que é para continuar, porque a oração tem que ser insensata, a oração tem que ser constante, melhor dizendo, a oração tem que ser toda hora, diariamente, toda hora, você apresentando uma situação diante de Deus.